Nós somos os tradutores dos Wills. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Aqui é o Roberto dos Tradutores dos Wills. Estamos começando esse nosso terceiro programa com o nosso entrevistado Neil. Estamos aqui com o resto da nossa equipe, que vocês já conhecem dos outros programas. Karine, se apresente, por favor. Boa noite, fala aí galera, Karine aqui, bem-vindos a mais um podcast. Temos o Matheus Silva. Por favor, Matheus, se apresente. Boa noite, galera, salve, salve aí, bem-vindos a mais um episódio. E o nosso convidado de honra, como eu falei anteriormente, ele é o cara do canal do Neil. Temos a honra da participação do Neil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, galera. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui fazendo parte dessa terceira edição do podcast. E desde já agradecer ao Roberto e a toda a equipe do Tradutor dos Wills por essa oportunidade. E o que sempre temos nesse programa, né, o pessoal já ia acostumando, temos tema de blocos, né? São 3 blocos que a gente vai conversando sobre vários assuntos. Está ouvindo o nosso podcast em outras plataformas, fora daqui do Telegram. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nesse nosso canal e será editado para publicarmos nas plataformas a qual você está ouvindo nesse momento. Entrando pelo nosso primeiro bloco, Neil, você tem um dos canais mais incríveis de entretenimento e do fandom de Star Wars. Ao meu ver, tem tudo para ser um dos maiores criadores de conteúdo do fandom. Fala um pouquinho de você para nós, Neil. Conte um pouquinho da tua história aí. Como é que você começou em Star Wars? Como é que você resolveu começar um canal? Conta um pouquinho de você para nós. Bom, vamos lá. Mais uma vez, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos que vão estar ouvindo o podcast. E, bom, eu sou o Neil, sou pai, marido e nas horas vagas mandaloriano. Sou criador também do canal do Neil. E, bom, a minha experiência inicial com Star Wars veio por meio do meu pai, que através de algumas fitas VHS, a gente assistiu alguns filmes de Star Wars. Eu lembro que o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi. E fiquei maravilhado com eu acho que a experiência inicial, assim, que maravilha uma criança é você observar o sabre de luz, né? Toda a magia do sabre de luz e toda aquela trilha sonora, e eu fiquei maravilhado com isso. E o meu pai não tinha muito conhecimento do que, na verdade, da história toda de Star Wars, mas o pouco que ele tentava me explicar, que ele entendia, já me maravilhava. Então, a minha experiência inicial veio por meio do meu pai com Star Wars. Me lembro também que a gente assistiu uma Ameaça Fantasma e fiquei bem impactado também com o visual do Darth Maul, e mais impactado ainda com o sabre de luz duplo que o Maul usava. E o tempo foi passando e a paixão e o amor por Star Wars eu sempre mantive, aliás, veio crescendo, né, ao longo dos anos, mas a decisão o passo inicial de criar um canal e falar sobre Star Wars, sobre o que eu entendia de Star Wars, a minha experiência particular e íntima com Star Wars, essa decisão, esse chute inicial veio por meio da minha esposa, porque quando findou a primeira temporada do Mandaloriano, eu comecei a criar roteiros, mas não para YouTube, mas tinha uma construção semelhante a um roteiro mesmo de vídeo, porque eu digitava aquilo, escrevia aquilo, e o que eu fazia? Como eu trabalho 12 horas, no meu dia de folga, na parte da manhã, ao tomar o café da manhã, assim, eu discutia com a minha esposa sobre determinados episódios com base no que eu escrevia. E quando não, na parte da manhã, quando eu chegava do trabalho, a gente tomava um café da tarde e eu discutia sobre aquilo, falava dos episódios e tal. Aí veio essa ideia, ela me deu a ideia, falou, por que você não cria um canal? Eu falei, não, criar canal, produzir conteúdo, eu acho que já não é pra mim. E ela falou, nossa, mas só de você estar empolgado e ter essa ação de me contar, de me mostrar algum detalhe que você observou em determinado episódio, sabe? Eu acho que, de repente, no YouTube o pessoal acaba gostando. Então, eu acho que daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso, mas veio por intermédio dela, assim, e ela me encorajou a criar o canal. Mas tive algumas dificuldades no que diz respeito à saúde mental, porque eu não me sentia preparado para poder falar. Ainda que eu estivesse de capacete, não me sentia à vontade para falar. Mas acabou que, criando o canal, eu consegui vencer essa barreira e o canal tá aí. Um canal que eu costumo dizer nas lives que eu não imaginava que esse canal, porque ele foi criado sem essa pretensão, mas eu não imaginava que o canal teria mais do que 100 inscritos. Então, no entanto, a gente tá aí fechando parcerias, enfim, e podendo falar de Star Wars. É isso. É um projeto
projeto teu, eu acho praticamente solo, um apoio da tua esposa foi o principal empurrão que você precisava para poder estar produzindo esse conteúdo, né? E estar pesquisando, até porque é um conteúdo que não é um conteúdo que a gente acha às vezes tão fácil, né? Você tem que fazer muita pesquisa, tem que procurar em vídeos, tem que procurar em sites e até mesmo em livros, né? Como é que você faz as procuras, Nil, para montar as suas pautas, para montar os teus vídeos? Cara, então, eu acho que meio que existe aí um certo ponto, assim, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o que eu iria falar no canal, sobre o que eu queria produzir no canal, eu não tinha uma fonte exata para pesquisa, mas eu falava daquilo que eu já tinha um conhecimento. Mas aí vinha um pouco. Isso era meio contrário à ideia do produtor de conteúdo, né? Porque você falar do que você gosta é uma coisa, e você falar do que as pessoas querem ouvir é outra, do que as pessoas procuram é outra. Então, inicialmente, eu falava daquilo que eu já tinha um conhecimento, daquilo que eu já tinha buscado, que eu tinha um conhecimento, isso é, em livros, seja físico ou digital, nas HQs, mas o canal ele tomou uma proporção que hoje eu preciso buscar um pouco mais. Então, assim, o Vebs, que já é conhecido da galera, o Vebs normalmente manda mensagem quando eu tenho dúvida de alguma coisa e de repente o Vebs me fornece uma determinada fonte, o Luiz do Holocron Nerd. Então, assim, eu acabo buscando nesse pessoal e o pessoal, eles vão me indicando, eles vão me dando um caminho e eu vou buscando. Mas eu também conto muito com a ajuda dos livros, como eu disse anteriormente. Então, eu acabo que a ideia surge, a ideia vem, eu converso normalmente com a minha esposa, que ela ainda continua me ajudando no canal, me ajuda demais, diga-se de passagem, e ela normalmente me sugere algum tema e fala, olha, eu acho que é bacana falar sobre isso, não vi nenhum youtuber brasileiro falando sobre isso, vamos pesquisar sobre. Então eu começo a pesquisar, começo a folhear os livros, começo a ir atrás de livros que falam sobre aquilo, sobre a determinada ideia sugerida por ela. Matheus, alguma pergunta? Para falar a verdade, eu tenho sim. Nil, nos vídeos que eu tava vendo, a sua marca registrada assim é o capacete. Eu queria saber se você decidiu usar o capacete por algum motivo especial, foi por gosto à série do Mandaloriano, que aliás é uma série incrível, o personagem é incrível, ou tem algum motivo específico nisso, ou você falou, gostei do capacete, eu quero usar no meu canal? Como que foi essa decisão? Então, Matheus, o que acontece? O lance do capacete veio mais por causa da série, porque na primeira temporada do Mandaloriano, a gente observa que o Din Djarin, ele tem bastante barreiras psicológicas, como o trauma pelo falecimento dos pais, e automaticamente a saúde mental dele é afetada, tanto que ele não consegue se relacionar com droids. Mas ainda na primeira temporada, é devido à morte dos pais, mas ainda na primeira temporada, ali no finalzinho, a gente vê que ele consegue vencer essa barreira psicológica, e você vê que ele, já na segunda temporada, ele já não tem mais essa barreira, ele de fato superou. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu criei o canal, eu já era bem fã, assim, do Mandaloriano, porque quando eu criei o canal, o Mandaloriano já estava na segunda temporada, então eu já tinha aquele apego, tal, aquele negócio, achava aquilo bacana. Quando eu li um artigo que dizia que os Mandalorianos, eles não mostravam sentimento por conta do seu capacete, eles não deixavam transparecer o seu sentimento, alegria, tristeza, que seja, por conta do capacete, o capacete bloqueava isso, eu me identifiquei com aquilo, porque o que acontece? Eu disse há pouco aqui que uma das barreiras que me impediam de criar o canal era a saúde mental. E já de um tempo, já desde a adolescência, do comecinho da adolescência ali, eu já vinha sofrendo de crise de ansiedade, de depressão, e tendo muitos picos de depressão. Então, quando eu me deparei com esse artigo e li isso, eu falei, cara, que personagem mágico, que personagem, nossa, putz, tá aí, que legal e tal. Eu me lembro que quando eu comprei o capacete, eu fiquei tão motivado a criar o canal, né? Ainda mais por conta disso tudo, que eu, quando coloquei o capacete pela primeira vez para poder falar ali no canal, para poder gravar o primeiro vídeo, eu comecei a me lembrar desse artigo. Eu lembro que eu tremia, cara, porque é uma parada, assim, muito, muito louca mesmo, porque tem muito a ver com a sua vida. Começa a passar, tipo, na sua cabeça muita coisa do que você viveu, do que você passou, do que você tá passando. E, de repente, eu me lembro que isso chegou a acontecer, que enquanto eu gravava, eu me lembrava do quão difícil era eu me expressar, eu falar, eu aparecer, sabe?
e de repente eu tava com aquele capacete e aquilo começou a me motivar demais, cara, sabe? Então, foi por conta disso, foi por conta dessa inspiração aí no personagem Mandaloriano. Tanto que um caso até curioso é que quando eu criei o canal, eu me lembro que eu criei o canal, postei o vídeo e, se não me falha a memória, no segundo dia que o vídeo havia sido postado, alguém veio me falar que já existia um canal com a mesma proposta e identidade visual. E eu, de fato, não o conhecia. Então, eu fui procurar saber e tal, e foi até por ética. Eu procurei o Mando, hoje a gente conversa, sabe, assim, a gente troca ideia, chama no PV, a gente conversa. E, pô, chamei ele assim, sabe, falei, pô, cara, não sabia que você tinha um canal e tal, e pelo que eu tô observando aqui, muita coisa eu tô fazendo até parecido, o que você acha que eu devo mudar? Ele falou, olha, cara, vamos fazer assim, ó, muda isso aquilo ali e tal, e continua com o canal, não para. Inclusive, o Mando me deu uma força, cara, e isso me ajudou, sabe, assim, me ajudou, assim, a continuar com o canal. Mas a inspiração, de fato, veio por conta do personagem e dessa barreira que eu tinha em relação à depressão, enfim. Muito interessante isso, essa profundidade toda. E eu já tô aqui pedindo um vídeo, você com um mando, tipo 2 mandos no vídeo, vai ser sensacional, já quero. Mas tipo, eu queria que você falasse um pouco. Mando e mando. Mando verso. Mas eu vi que recentemente você colocou o resto da armadura, né? Fala um pouquinho disso, como é que foi isso aí? Então, Karine, eu tava usando um capacete e tal, e assim, a gente sabe que você produzir conteúdos, nem sempre você vai agradar quem de fato consome o seu conteúdo. Tem gente que consome o seu conteúdo ali, que você grava, que você posta, mas nem sempre essas pessoas estão felizes, mas mesmo assim continuam consumindo o seu conteúdo. E aconteceu algumas vezes da galera meio que estranhar, pô, cara, você tá usando capacete, não consigo assistir os seus vídeos por conta disso, cara, ou tira o capacete ou põe a armadura toda, mas a ideia de colocar toda a armadura eu já tinha em mente, até pra tentar mudar um pouco da identidade visual do Mando e tal. E aí, tive uma oportunidade agora, nas semanas que se passaram, de conseguir a armadura toda. Eu confesso pra vocês que é bem complicado de colocar. É bem complicado de colocar, o calor é terrível, imagina o calor, mas eu posso ser bem sincero com você, Karine, que eu não sei como isso vai soar para as pessoas que estão ouvindo, mas você colocar a armadura e você se lembrar do que você passou e de momentos que você gravou em lágrimas por alguma determinada crise existencial que você estava passando, e você vê que você conseguiu superar aquilo, é grandioso, assim, tem um poder muito grande, assim. Eu acho que, vou até um pouco além aí da sua pergunta, eu acho que não é só uma armadura, sabe? É um símbolo pra mim, assim, de vitória, sabe? É uma vitória bem pessoal, mas não deixa de ser uma vitória, sabe? Então, assim, é meio que o meu troféu ali, sabe? Eu encaro desse jeito, assim. E é isso, e enfim, eu coloquei a armadura e tal, e achei bacana, que realmente mudou um pouco ali o visual e tal, e acho que dá pra diferenciar um pouco agora. Acho que ficou incrível mesmo, feita. Obrigado. Funcional mesmo, Nil. Ganha até um simbolismo de você, aos poucos, você conseguindo as partes da armadura, meio que como um rito de passagem. A gente tá te vendo um verdadeiro Mandaloriano. Bacana, cara, bacana. Eu fico feliz de saber disso. É porque realmente a impressão que eu tenho é que são como que degraus, né, cara? Porque você começa de um jeito e você vai progredindo e tal. E é engraçado, né, cara, que na grande maioria esmagadora, a galera curte muito Jedi, Sith e tal. Mas quando você se identifica com o personagem, com a história, com a trajetória do personagem, e você consegue trazer isso pra você, eu acho que isso é mágico pro fã, cara. Eu acho que de pouco em pouco eu tô conseguindo alcançar isso. Eu ia comentar contigo isso, que essa magia que realmente que vem de Star Wars, né? É aquilo que mexe dentro da gente. Eu vi muita gente que tinha depressão, que se sentia deslocado, que sofreu bullying, que durante a adolescência e infância, e que quando conheceu Star Wars de verdade, assim, se enturmou com as pessoas do fandom, que entendeu a história, que se identificou realmente com a saga, tem conseguido sair das dificuldades, tem conseguido encontrar essa forma mágica que você definiu, né? É uma coisa assim que eu acho que só poucas sagas conseguem, e Star Wars é uma delas, né, Nil? É uma coisa assim única, né, que Star Wars tem de fazer a gente se ligar com os personagens, com a história, com a música, com tudo, né? Coisa extraordinária, né? Exatamente, foi como você falou, Roberto, que
São poucas as sagas que conseguem fazer isso, e isso é uma verdade. Eu recebo hoje mensagens, assim, eu posso dizer isso pra você, assim, de boca cheia, sabe, cara? Que tem mensagens que às vezes eu recebo que normalmente, cara, é adolescente, já aconteceu de adultos até, mandarem mensagem e falar, cara, olha, eu não tenho armadura de um Mandaloriano, eu não tenho um capacete de um Mandaloriano, mas eu me sinto como um Mandaloriano, sabe? Eu consegui criar uma armadura e eu sei que eu posso ser mais forte do que o momento que eu tô atravessando. Então, assim, cara, Star Wars, ele vai muito, muito além do que a opinião de um fandom tóxico, sabe? Star Wars é muito mais do que isso. Star Wars é, de fato, uma experiência, assim, pessoal e que você pode trazer pra sua vida e se assemelhar com essa experiência e, de fato, mostrar que você superou muitos desafios, cara. Sempre digo, a coisa que eu mais odeio em Star Wars quando alguém vem querer estragar a experiência do. Não é a história em si. Às vezes a história, Star Wars a gente sabe que ela é às vezes toda remendada, cheia de... tem seus probleminhas e tal, e todo mundo quer consertar, todo mundo quer resolver, mas quando você começa a analisar, por exemplo, um livro infantil, entendeu? Que começa a falar sobre luta, entendeu? Que nem a gente teve lançamentos na primeira onda da Alta República, que fala de luto, entendeu? Quantas crianças hoje que leram aquele livro e que passaram por problemas de luto, até adultos tiveram problema com luto. O próprio Vebs comentou comigo em live, e até a gente conversando, pessoalmente ele falou que tinha problema de encarar a questão de luto, saber como enfrentar. Então o Wars trouxe isso através de um livro simples para crianças, né? E conseguiu fazer com que muita gente conseguisse ler sobre o assunto, porque essas pessoas na maioria não iam ler, nem chegariam perto, até por resistência, né? E medo. E um livro desse traz esse sentimento, né? Essa forma de encarar um problema pessoal e como passar por isso, né? Interessante isso que você falou pra gente. E assim, eu fico bem contente de você ter partilhado com a gente essa sua luta toda, né? E mostra que não é só mais um canal de entretenimento, de criador de conteúdo, né? Tem muito mais do que isso. É uma pessoa por trás, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que luta, né, para enfrentar os próprios problemas, né? Até porque eu acho que aqui todo mundo tem seus problemas, ninguém é super-homem, nem não tem problema, né? Todo mundo tem seus problemas. Sim, o que eu acho mais fantástico é que a partir do momento que você resolveu encará-los através desse teu canal, da tua própria da tua vestimenta de mando, né, de Mandaloriano, e aí você passou por tudo isso. É muito bacana. Eu fico muito contente de ter conhecido um pouco mais da tua história. E você falou que a tua esposa, ela te apoiou bastante no início do canal, e ela curte Star Wars, ela começou a se interessar depois de você. Como é que é a relação assim dela com Star Wars, e como é que foi contigo, como é que foi isso tudo? Cara, então, a minha esposa é o seguinte, ela tem basicamente assim esse mesmo início de história assim com Star Wars que eu tive, né? Mas ela acompanhava com a mãe dela. Mas ela só foi se aprofundar mais com Star Wars depois que me conheceu. E assim, cara, eu sou fã de Star Wars, mas eu digo que ela é sempre um pouco mais. Tanto que o nome do meu filho caçula é Anakin Felipe, pra você ter noção. Porque, cara, ela é simplesmente fã do Anakin. Não do Anakin que o fandom critica ou crucifica, e vocês que produzem conteúdo sabem do que eu tô dizendo. Mas ela é fã do Anakin que quis superar tudo isso e não conseguiu no fim das contas, né? Mas, enfim, ela é até mais fã do que eu. E em relação ao canal, ela também é até mais empolgada do que eu, cara. Acredite se quiser. Inclusive, amanhã vai ter um concurso de cosplay aqui na cidade vizinha. E quem me animou aí foi ela, cara. Não, vamos lá e vamos gravar um vlog e tal, que não sei o que. Então, quer dizer, ela me dá muita força com isso tudo, sabe, cara? E ela curte demais Star Wars. Então, sai filme, a gente vai assistir no cinema. É série, vamos assistir, vamos sentar, vamos assistir, vamos comentar, vamos dialogar. Ela só não gosta de aparecer. Tem uma live que a gente deu uma pausa um tempo agora, que chama Mulheres de Mandalore. Vocês conhecem, a Karine também vivia batendo cartão lá nos comentários. E a gente deu uma pausa, mas essa ideia de fato foi dela, foi da minha esposa. Então, assim, ela me ajuda muito em relação a isso, assim. Eu acho que o canal não é só meu, né? O canal é dela também. Então, ela tá sempre me ajudando, cara, em relação a isso, a Star Wars, a produzir conteúdo, a comprar livro, a assistir série. Tanto que antes da gente fazer qualquer live e comentar sobre determinado assunto, primeiro eu sento com ela e a gente comenta e ela dá a opinião dela pra mim. E às vezes tem coisa que ela observa que eu não observo. Então, ela vem, ela me fala,
não, mas aconteceu assim, 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 nesse momento tocou a música assim e tal. Então, quer dizer, cara, de fato ela me completa, cara. Ela me completa, cara. E basicamente a gente meio que produz conteúdo junto, porque por trás das câmeras ali é a minha esposa, cara, sabe? Assim, os vídeos, até uma curiosidade, os vídeos não são gravados com câmera, bem, na verdade, é gravado com o celular. Então, quem vai ali e ajusta o foco, ajusta a luz, vamos testar uma luz assim, não, vamos fazer assim, quem ajeita a armadura, quem ajeita a capa, tudo ela, cara, tá entendendo? Então, assim, ela é bem ativa, assim, meio Star Wars. Nossa, muito legal a família, assim, unida com Star Wars. Nossa, sensacional. Eu amei o Mulheres de Mandalor quando eu vi a primeira live que eu assisti do canal. Eu perguntei, acho que foi pra Ana Lu, né, como era ser uma mulher nesse fandom. E me falaram do Mulheres de Mandalor, eu corri pra ver e achei muito bom, porque realmente ser uma mulher nesse fandom é uma coisa muito complicada. Muito complicada mesmo. E ela ter esse espaço, ter criado esse espaço, foi sensacional. Mas e seu filho? Ele também já gosta? Já tá ensinando ele nos caminhos? Então, são dois, né? O Anakin Felipe foi o que foi escolhido para ter esse nome, é o mais novo ali. Mas os dois gostam. Assistem os filmes, enfim, mas eu acho que o lado ali que mais chama a atenção deles é o Mandaloriano, né? Porque basicamente eles entram no quarto ali quando eu tô gravando ou quando eu tô ajustando alguma coisa em cosplay, que seja, e de repente tá o pai deles vestido de Mandaloriano. Então você consegue entender que é um negócio assim meio diferente, tanto que o mais velho, ele fala pra mim que quer que o Mandaloriano vá buscar ele na escola. Então assim, pra mim é como se a gente tivesse criado um mundo à parte do mundo lá de fora, me entende? E é um mundo assim que, ao meu ver, é mágico, é um mundo que vale a pena viver nele, porque sabe, os meus filhos têm um herói em casa, sabe? Um herói que eles ligam a televisão, eles assistem, de repente tem em casa e olha, meu pai, sabe? Então eu acho isso muito bacana. Pra muita gente pode soar como, tal, pô, isso aí nada a ver, mas conta muito, principalmente na personalidade deles que tá se formando. Então, assim, pra mim é bem legal, mas eles gostam sim. O tanto mais velho quanto o mais novo gosta bastante de Star Wars, sim. Nil, eu tenho uma dúvida com relação ao canal, cara. Eu reparei que o modelo dos seus vídeos, eles são vídeos bem curtos comparados a outros canais que também tem um conteúdo voltado para explicar certos assuntos e tudo mais. E é uma coisa que eu acho sensacional, porque às vezes a gente não tem tanto tempo para ver um vídeo mais longo, tudo mais assim, e ver um vídeo de 5, 6 minutos assim no dia é uma coisa que salva a gente, principalmente a gente que faz tradução, precisa saber, caramba, quem que é esse personagem? A gente vai procurar um pouco mais aqui. E a gente acaba preferindo os vídeos mais curtos, assim, na volta do dia. Eu queria saber, foi uma intenção do começo, já sempre fazer vídeos curtos, assim, ou uma coisa que você foi definindo mais ao longo do decorrer do canal? Como é que foi? Matheus, que observação sensacional, cara. Então, hoje é intencional. Eu consigo produzir mais conteúdos, eu consigo ter vídeos guardados na gaveta, já editados e prontos, com base na duração deles. Mas por que eu digo que é proposital? Justamente pelas pessoas que assistem os vídeos. Porque as pessoas procuram, mandam mensagem e falam, cara, faz vídeo mais curto. É exatamente o que você falou. A gente consegue ter uma informação assim mais rápida e tal. Mas no início, é tanta informação que você recebe, né, cara? Você tem que monetizar canal, você precisa de horas assistidas, você precisa disso, você precisa daquilo. Aí você começa a fazer vídeos de 7, 8, 9, 10 minutos. É interessante? Sim. É legal? Mas um vídeo curto, como você falou, às vezes acaba salvando você ali no dia, né? Mas hoje é intencional, sabe, o Matheus? Acaba sendo intencional, porque eu pretendo, eu acabo querendo resumir, mas de uma forma que a pessoa consiga entender o que eu tô dizendo. Por exemplo, eu fiz 2 vídeos sobre Age of Republic, e você vê que eles são resumidos. Eu não, não fico dando voltas, explicando detalhezinhos disso ou detalhezinhos daquilo, mas eu tento já tirar uma lição moral, alguma coisa que tá acontecendo na história, meio que resumindo ela, entendeu? Então, assim, eu acho que até, assim, uma parada até um pouco mais técnica, até a retenção dos vídeos ajudou mais, porque a galera senta, assiste, sabe que é curto, assiste, às vezes assiste 1, assiste 2 vezes e continua ali, cara. Então, hoje é proposital, no início não era. E é uma coisa que
que eu acho incrível, porque você passa um conteúdo bem explicado, de forma fluida, rápida, e ainda dá tempo de dar opinião ainda. Você ainda consegue opinar sobre o assunto. E é uma coisa que tem me prendido muito assistindo seus vídeos. Ah, legal, cara. Então, eu tento trazer porque eu acho que o fã de Star Wars sempre ele tem uma opinião sobre aquilo, né, cara? Sobre o que tá acontecendo, sobre o personagem, sobre a situação. E normalmente esse tipo de material que eu acabo trazendo ali no canal, seja HQ ou algo relacionado aos livros, eu tento sempre trazer um pensamento meu em relação àquilo, mas não querendo inflamar a galera, entende? Então, eu acabo deixando essa opinião, tanto que ficou no canal, a opinião de um Mandaloriano. Então, assim, eu acho bacana esse lado, cara, porque às vezes a galera tá assistindo e tá formando uma opinião sobre o que tá assistindo, mas quando você dá a sua opinião, aí fica aquela ou completa ou infelizmente inflama o pessoal, tanto que eu termino dizendo, você pode não concordar, mas é o que esse Mandaloriano pensa. Então, assim, eu acho bacana, cara, eu tento fazer isso, tento colocar isso nos vídeos assim, até pra diferenciar também, Matheus, porque eu não quero ser igual, embora indiretamente eu comecei assim, também usando um capacete, mas eu tento diferenciar ao máximo, cara, sabe? E isso tem agregado, tem ajudado o canal, cara, tem ajudado. Você falou sobre a duração dos vídeos, então de um tempo pra cá, que eu tenho reduzido um pouco os vídeos, tem ajudado no crescimento do canal. Olha que engraçado, né? Eu tenho reduzido a duração dos vídeos e tem ajudado no crescimento do canal. Então, pra mim tem sido válido. Pela correria, o pessoal quer mais coisas mais curtas, né? O pessoal quer mais conteúdo, só que com um tempo menor, né? Então, quanto menos tempo pra parar, pra ouvir, pra assistir, já tem curtido mais, né? Isso aí, a gente gosta de produzir conteúdo, a gente quer fazer bastante coisa, né? Quer fazer um material bem legal. Então, Nil, a gente começa o segundo bloco, entrando nessa parte que a gente tem que trabalhar bastante, né? Pra produzir o conteúdo, mas antes disso a gente tem que ler. E conta pra gente o que você tem lido bastante, como é que tá a literatura, tá em dia, o que você tem lido? Cara, então, vamos lá. Sobre livros, universo expandido de Star Wars. Cara, eu já li alguns livros de Star Wars, não li todos, mas alguns eu tenho digital e outros eu tenho aqui físico. Mas o que eu tenho lido atualmente, o que me pega é HQ, cara. Eu acho que daí já entra mais naquele lance que eu falei aqui no começo do vídeo, do podcast, sobre o meu pai. Meu pai desde cedo me apresentou HQ, cara, e isso ficou, tipo, muito gravado pra mim, sabe? Porque é aquela infância que você não consegue ler, você não sabe ler, mas as figuras te prendem, e isso, com o passar do tempo, você lê, você interpreta, mas aquela paixão por HQ permanece. E hoje comigo não é diferente. Então, assim, o meu consumo com Star Wars, na parte literária, é mais voltada para as HQs. Mas livros, cara, tipo assim, tanto que tá aqui na minha mão aqui, o livro que eu mais gosto, por incrível que pareça, tem muita gente que não gosta, eu gosto demais, cara, é o livro Herdeiro do Jedi, do Kevin Hearne. Até porque é um livro que, assim, ele traz uma visão pra mim, assim, que é mágica, cara, tipo, você consegue entender o pensamento do Luke em primeira pessoa, sabe, tipo, ele é escrito em primeira pessoa, então você consegue entender medos, você consegue entender ansiedades, você consegue entender pretensões, você consegue enxergar determinadas maldades que o Luke tá passando naquele momento, e o livro se passa ali entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Então, você vê um Luke soldado, piloto e espião, tudo no mesmo livro. Para muita gente é um livro singelo, e Roberto e equipe do Tradutores, eu adoro esse livro. Ele tá aqui na minha mão agora. Tá aqui na minha mão, cara, e é um livro, assim, que pra mim, assim, ele é muito bacana, né, porque você consegue ter essa visão do Luke, porque quando a gente assiste um exemplo, né, vamos lá, quem tá começando agora Star Wars, e já começa vendo um Luke Jedi, o ápice dos poderes ali no final do Mandaloriano, aquela coisa toda, quando você pega um livro desse, você se interessa por ler, você vê que não é, você vê que é um Luke que ele precisa do blaster ali, você vê que é um Luke que ele tem um sabre de luz, mas que ele também confia no poder de fogo que ele tem, sabe? Então, é um livro bem bacana. Então, assim, o livro O Herdeiro do Jedi, gosto demais. Gosto também de alguns livros do universo expandido, mas a trilogia Tron, gosto bastante. E disso tudo, cara, assim, não tem um livro que eu não tenha gostado de Star Wars. Mas o livro que, assim, que eu não me identifiquei tanto foi o livro do Kenobi, por incrível que pareça. Acho que vai ser interessante ver alguma coisa que tá ali, alguma coisa ou outra que tá ali em live action. Sim, eu acho. Mas eu não sei se pela data que foi escrito ou como foi escrito, não me empolgo tanto assim. Mas
livros, cara, eu tenho consumido bem pouco em relação às HQs, e o JP do Vozes até me disse que vai me julgar por isso, cara, mas eu preciso me atualizar em High Republic, porque, cara, eu tô bem desatualizado. Eu sei que tradutores têm todo um material e tem toda uma cronologia aí que a gente pode, tem todo um guia que a gente pode se encontrar ali, né, cara, pra gente não se perder, mas a Alta República eu tenho ficado bem, assim, distante, mas mais por falta de tempo, assim, também, cara, de poder parar, poder ler, mas as HQs eu tenho acompanhado bastante, inclusive tenho relido algumas HQs, sabe, tipo Vader e tal, e até como eu disse que Age of Republic, tenho relido para poder produzir conteúdos também, então HQ é o meu consumo aí maior aí, cara. Pergunta difícil, qual é a sua HQ favorita? Olha só, HQ favorita, eu gosto dessa Guerra dos Caçadores de Recompensas, mas essa edição 0, que é a edição, vamos dizer assim, a edição especial, que é a edição que o Boba Fett pinta sua armadura de preto. E quando vai registrar o seu nome ali para entrar na arena, alguém pergunta como é o seu nome, ele diz Jungle Fett. Isso aí me ganhou, sabe? Isso aí me ganhou. Então, até o presente momento, é a Guerra dos Caçadores de Recompensa, edição 0. Dá uma dica aí para uma pessoa que esteja querendo começar nesse mundo das HQs de Star Wars. Por onde começar? Tá, por onde começar? Normalmente, assim, eu vejo que o que mais prende a galera em Star Wars, por incrível que pareça, é o Darth Vader. Então eu acho que quem tá começando aí, eu acho que procurar as HQs do Vader, assim, ao meu ver, eu acho que é uma parada muito bacana, assim, de você compreender, de você ver, assim, eu acho que é uma pegada diferente, mas eu acho que é uma pegada bacana, e a gente consegue, hoje a gente tem acesso a isso, né, você consegue de repente baixar esse conteúdo e ler no celular isso. Então, assim, a minha dica, talvez pode até ser um pouco contrária ao que muitos possam dar como dica, como indicação, seria ler as HQs do Vader, porque são HQs que a gente consegue sentir o que está acontecendo ali, sabe, com o personagem. São HQs bem escritas, que desmistificaram uma imagem que a maioria tem do Vader e consegue trazer pra gente, assim, uma imagem do Vader não só como um vilão, mas a gente consegue entender conflitos de Darth Vader que você consegue entender algumas motivações do personagem, entendeu? Então essa é a minha indicação, você começar ali pelo Darth Vader ali, de 2015, de 2016, você começar ali com as HQs do Vader, eu acho que é bem interessante. E essa HQ do Vader também, ela dá partida para outras também, não é, Neil? A Doutora Alpha, se eu não me engano. Sim, as HQs do Vader, elas tomam vários caminhos, né? Tanto que muita gente não sabe, mas o Boba Fett basicamente caçou o Luke Skywalker. Então muita gente não sabe disso. Então é por conta do Vader ali que a gente fica sabendo, porque o Vader precisa contratar alguém para que isso, porque ele quer saber ali de fato o que tá acontecendo e tal, e quem que é esse menino ali de Tatooine e tal. Então ele não tem tanta informação assim, mas ele sente muito, né? Diferente do Legends, mas no cânone ele sente muito. A gente vê que o Boba Fett, e isso já abre um caminho para outras coisas. Então, tanto que você vê que o Boba Fett ele entra numa cantina em Tatooine, ele acaba torturando uma pessoa ali e tal, e ele consegue informações sobre o Luke, ele vai até o Luke, ele caça o Luke, a luta entre eles ali é terrível, tanto que se você não consegue ter ali uma luz de quem vai vencer a batalha ali, porque tá bem acirrada. No entanto, o Luke acaba vencendo a batalha e o Boba Fett sai dali. Então a gente tem um momento que é maravilhoso, cara, assim, e só de falar vem os quadros, assim, coloridos na minha cabeça, da cena que o Boba Fett se apresenta pro Vader e diz, olha, o nome do rapaz é Luke, ele escapou, ele não tá comigo, e de repente o Vader quer dizer pro Boba Fett que ele falhou na missão e ele diz o nome dele é Luke Skywalker. Cara, quando ele diz Skywalker, você consegue entender na HQ o que tá acontecendo com o Vader, cara, isso é maravilhoso, cara. Tanto que começa a trincar os vidros ali e tal, e você vê que o sentimento do Vader, cara, já meio que começa a mudar, porque ele foi enganado, né, cara, ele não sabe que tem ali, ele sente alguma coisa, mas ele não sabe que tem um filho e tal, e de repente é o cara que ele tá caçando. Então, assim, cara, eu acho que você ler as HQs do Vader, você entender as motivações do Vader, com certeza vão te levar para outros caminhos dentro de Star Wars. As HQs
HQs do Vader não são HQs, eu tô falando assim porque eu sou bem fã, gosto bastante, mas não são HQs que você lê uma vez e fica por ali, não, com certeza abre caminho pra outros. O Vader, ele é um dos personagens que mais icônicos, obviamente, todo mundo sabe disso, o pessoal pouco sabe no nosso blog. A HQ do Vader é uma das que mais sai, se não é a que mais sai durante os últimos 3 anos de tradutores, é a HQ que ali, ela bomba no ano inteiro, ela tem um máximo de pessoas ali que vão consumir. Quando lança uma HQ, a gente tem um pico de pessoas baixando para ler e sabe que o personagem em si, ele é muito mais do que aquilo que aparenta. Porque muito tempo o personagem, ele ficou nos filmes, aí quando ele foi no episódio 1, 2 e 3, mostrou-se um personagem que era problemático, que tinha suas dificuldades, seus traumas, e até minha esposa, que é psicóloga, ela acha que ele é borderline, né? Então, pessoal, a gente vai fazer um ainda programa falando sobre isso, borderline, né? Que ele tem problemas psicológicos sérios, e quando ele estoura no Darth Vader, a gente começa a ver mais como ele é um personagem cheio de camadas, né? Ele não é um personagem que ele fica naquele mundinho fechado e tal. Ele é um personagem que ele fica travado nos pensamentos dele e tal. Ele é um personagem que você vê que ele vive num sofrimento constante, né? Tanto que nas HQs do Darth Vader mesmo mostra ele meditando na força, ele tá sofrendo na força. Nos momentos construindo o castelo dele lá em Mustafar, ele tá praticamente trabalhando para ressuscitar a Padmé. Então você vai vendo que o personagem, ele é um personagem que ele não é um personagem simples, né? Ele é um personagem, ele é cheio de camadas e assim, você vê que ele não tá sozinho, até porque as HQs dele, tem alguém do lado dele, ele é um parceiro, porque ele fala pouco, né? Que ele falava no episódio 1, 2 e 3 pelos cotovelos, nas HQs ele é um personagem calado e que você vê, assim, pelas expressões e pelos atos dele, né? Que a gente não consegue ver o rosto, mas você vê os atos dele, né? Você acha que é um personagem que é fantástico nesse ponto, né? E a HQ dele, graficamente, é uma das mais bonitas que tem hoje, né? Então, rapaz, eu concordo em gênero, número e grau que você tá dizendo, porque é como você falou, o Vader, ele não é só um personagem, mas eu acredito o seguinte, que tudo que a gente leu de Darth Vader, tudo que a gente escuta de Darth Vader hoje é para um bem maior, assim, no que se diz respeito à série, porque a gente tá vivendo um período legal, né, cara? Tipo, a gente, poxa, sabe, você tem o Star Wars Visions aqui, que estreou há pouco tempo, você tem The Bad Batch, e você tem os live action, né? Você tem o Mandaloriano, vai vir a Ahsoka, Obi-Wan, e sei lá, cara, eu acho que, com certeza, eu tenho certeza que vem uma série do Vader aí, e vai ser bacana a gente ver tudo isso que a gente leu sendo reproduzido em live action. Eu até comentei com a minha esposa que seria bacana nesses infinitos trailers aí, né, que a gente acaba tendo aí quando a Disney resolve anunciar o que vem por aí, a gente de repente ouve a respiração do Vader no final de alguma coisa, isso aí vai explodir a internet, como explodiu com o trailer do Homem-Aranha aí, sabe? Então, assim, pra gente que já tá acompanhando, é bacana demais. E com certeza uma galera que não acompanha o conteúdo das HQs no que diz respeito a Darth Vader, se porventura vier uma série aí, a galera vai querer buscar informação. É onde o produtor de conteúdo, ele entra com isso, porque o Vader, foi como você falou, Roberto, ele não mostra expressões faciais visto que está mascarado. Mas você consegue compreender o que está acontecendo ali, seja com o fechar de uma mão, ou seja, de repente, com o sabre de luz dele ativado. Então, cara, a galera vai querer saber mais, a galera vai procurar saber mais, e é onde o produtor de conteúdo, ele entra, né, cara? Mas, como você disse, Darth Vader, ele não é só um vilão, não é só um vilão de capa preta, sabe? Darth Vader, ele tem um conteúdo muito doido, cara, e todo esse conteúdo, na sua maioria, tá nas HQs. Eu espero que grande parte disso também vá para séries. O Darth Vader, junto com o próprio Mandaloriano, né? Você vê que principalmente no final da temporada 2, que o personagem tira o capacete, sendo que ele é uma dos sinais de temporada mais emocionantes que eu já vi, de você realmente chorar junto com o personagem, porque ali ele tinha todo o background tá protegido, você tem ele protegido, você só tem o tom da voz, você tem o gestual, você tem ele todo fechado, ele preso na
nas tradições antigas que ele foi praticamente criado. E quando ele tira o capacete, ele abre mão de tudo aquilo que ele acreditava pelo personagem do Grogu, né? E você vê assim a emoção no rosto do Pedro Pascal, que é uma emoção assim que realmente você não tem que não se emocionou com aquele final de temporada. Eu acho que é um choro que todo fã gostaria de compartilhar até com o próprio Darth Vader em alguma série, né? Vendo ele tirar o capacete chorando junto, né? Eu acho que é uma emoção que o fã adora e que eu acho que o Pedro Pascal ele pode compartilhar com a gente aquele final de temporada lá. E, sinceramente, como eu falei antes, é um dos melhores finais de temporada e vários seriados que eu já assisti, né? Você tem um choque do Luke, né? Você fica, pô, é o Luke, realmente é o Luke. Depois de você não assiste algo do Luke desde o episódio 6, assim, jovem, né? A gente tem os outros filmes, mas jovem, mesmo a gente não tinha mais nada. E ele entrega praticamente uma criança que ele pegou tanto carinho e afeto, né? E você vê ali, e assim, quem já é pai acaba se identificando mais ainda, né? Porque, poxa, você tá entregando o teu filho pra outra pessoa criar, né? Uma pessoa que você nem conhece, alguém que você ouviu falar nas lendas, né? O Jedi pra ele é lenda, né? Você vê que na série ele nunca tinha ouvido falar, mal tinha ouvido falar dos Jedi. E o povo dele, dos Mandalorianos, daquela ramificação, eles eram fechados dentro do culto deles, do antigo, né? Do antigo Mandalor, e não era aberto, e eles conseguiram, e eles não tinham mais influência do mundo exterior, e eles não entendiam mais, eles não tinham mais informação sobre a queda dos Jedi, a ascensão do Sith, depois a queda do Sith e a Nova República. Eles viviam num mundo alheio a tudo isso. E assim, é interessante quando ele abre mão de tudo, né? E uma das coisas mais interessantes dessa série. E eu assim, espero que Darth Vader ele possa ter um pouquinho disso, né? E seja um Darth Vader, pelo menos quando relembrarem dele como Anakin, né? Seja mais como o Clone Wars, assim, que era um guerreiro mesmo, um cara que decidia, que tinha os seus princípios, e ele estava um pouco menos focado no eu, mas e mais focado em si, na guerra e para os outros, né? Você vê isso no Clone Wars, né? E como você tinha tocado na série do Kenobi, a gente tem um material que nós pegamos, que eu gostaria de entrar, que foi o que a gente lançou, um dos primeiros materiais exclusivos e do Tradutores, que é o Kenobi Exílio. Aquilo que você estava comentando antes, me veio na hora, que era o momento que o Luke estava indo na casa do Kenobi para buscar informação para ele poder se tornar Jedi. E ele encontra o diário do Kenobi. E aí fizemos um compêndio, né, das HQs, das histórias que o Kenobi passou em Tatooine, e montou esse conteúdo, né, para o pessoal ter um pouquinho, entender um pouquinho, porque a gente sabia o que acontecia no Legend, né, do Kenobi no Tatooine. Agora, mas nunca um novo canone só através de HQs e poucas séries e tal, mas assim, nada junto, né? E a gente criou esse conteúdo especificamente para isso, para o pessoal poder ler, né, e sentir um pouquinho do que foi aquele tempo. E quando saiu a série, eu fiquei muito contente, porque quem realmente quiser entender o que vai acontecer na série vai estar muito dentro daquilo que foi colocado nesse conteúdo, né? É um conteúdo que trabalha as histórias e dá um pouquinho do que aconteceu realmente naquele período. Não sei se você já chegou a ler esse conteúdo, já deu uma olhadinha. Já li sim, inclusive foi um dos primeiros vídeos do canal sobre o que esperar da série do Obi-Wan Kenobi. Aí eu abordo a HQ, porque quando você vê que o Kenobi ele tá ali uma das coisas que chama muito a minha atenção, não sei se pelo lado psicológico da coisa, mas são os conflitos que o Kenobi passa, tanto que você vê que na HQ ele tá meditando e tal, e ele tá tentando obter um conselho do Qui-Gon e ele não tem. Então você vê que uma das narrativas dessa HQ se resume a isso. Ele chega a dizer que ele tá sozinho, que ele já não é mais o general Kenobi, sabe? Você vê que ele tá sozinho, ele é só Ben Kenobi, sabe? Tipo, você consegue sentir isso do personagem, Roberto, Matheus, Karine, todo mundo que tá ouvindo. Você consegue sentir isso do personagem. Ele tem uma missão, ele tem que proteger um garoto, mas ele não pode sair por aí com o sabre de luz ativado. E na HQ ele deixa isso bem, bem claro, tanto que ele usa a força, mas ele evita usar o sabre de luz para que não haja suspeita de que existe um Jedi ali. Afinal de contas, sobre a cabeça deles, o Império reina, né? Afinal de contas, sobre a cabeça deles, Darth Vader, abaixo de Palpatine, é
basicamente é o cara. Então, assim, ele precisa realmente poupar o menino de qualquer tipo de sofrimento. E é legal que nessa HQ ele deixa bem claro que ele passa a acreditar que a profecia do escolhido está em volta do Luke, né? Como se o Luke de fato fosse a nova esperança, assim. Porque acredita-se que o escolhido seja o Vader, mas nessa HQ você vê que o Kenobi ele deposita as esperanças no Luke. Por mais que ele esteja com conflitos, né? Ele já não é mais o Obi-Wan das Guerras Clônicas, mas agora ele é um Obi-Wan que ele tem que proteger um garoto, ele é um Obi-Wan que ele já não tem um exército à sua disposição, ele é um Obi-Wan que invoca a presença do seu mestre e ele já não o tem, e ele já começa a ser vencido pelo tempo. Então você consegue entender ali que ele sabe que ele vai treinar o Luke, assim, sabe? Que ele tem esperança que vai treinar o Luke, mas você vê que o momento atual dele, assim, é um momento de conflito, e você sente isso, cara, cercado com todo aquele cenário de Tatooine, você vê ele contra aqueles bandidos, todo aquele drama que a galera tava passando ali em Tatooine por conta desses bandidos aí e tal, e você vê que o Kenobi, ele começa a agir, enfim, ele observando o Luke de longe, cara, isso é maravilhoso. Mas eu cheguei a consumir esse conteúdo, sim, e inclusive virou um vídeo, né, cara, porque é uma HQ maravilhosa, assim, e eu costumo ler, sabe, Roberto, as HQs do jeito que eu tô falando, assim, com vocês aqui. Eu não só leio o que tá ali no balão ali, sabe, no balãozinho, no diálogo, eu leio e já tento ver o cenário, o que tá acontecendo, a expressão do personagem. E essa HQ do Kenobi mostra muito isso, cara. Tipo, você vê que o Kenobi, ele tá cansado, sabe, tipo, ele tá ali, ele tá empenhado naquela missão, mas ele é um cara que, velho, ele tá cheio de tanta coisa que já aconteceu, sabe? A Ordem Jedi basicamente já não existe, ele tem que treinar o menino e, sabe, a gente vai ver mais pra frente que rumores dizem que o Kenobi é só um bruxo do deserto ou algo do tipo. Então, assim, sabe, cara, ele precisa correr atrás de tudo isso aí, ele precisa treinar o Luke e tal, mas o que me chama a atenção nessa HQ são os conflitos, cara, os conflitos psicológicos aí do Obi-Wan Kenobi. Nil, e você falando do Kenobi, do livro e tudo mais, o próprio livro do Legends, que é um livro que eu gosto muito, cara, e fala muito sobre o começo do Obi-Wan quando ele chega em Tatooine, depois de um tempo que ele entrega o Luke pro Owen e a Beru criarem, mas ele se mantém muito afastado. Digo assim, ele não tem um contato direto, ele sempre faz campanha perto da fazenda dos Lars, volta pra casa dele, ele tem contato com os aldeões e tudo mais, e é um cara que, tipo assim, ele começa a ficar muito recluso, ele tenta evitar ao máximo se expor, só que isso acaba indo contra a vontade dele, ele acaba sendo exposto em várias situações, vários conflitos, e chega um momento perto do meio pro final do livro, que ele tá com eu esqueci o nome da personagem, mas é a personagem que tem o armazém e tudo mais, acho que é Emily o nome, se eu não me engano, e ele desabafa pra ela que a culpa é dele e tudo mais, ele sente muita culpa pelo que aconteceu, o Império ter crescido, pela ascensão do Palpatine e tudo mais, e é uma coisa que, quando eu li aquilo naquela época, me veio um certo choque, porque eu tinha terminado de ver Clone Wars, então eu vi um General Kenobi, um personagem que lá era bem otimista, sempre tinha paciência, sempre tinha calma nas situações mais difíceis, não deixava a emoção guiar, e ele teve um desequilíbrio enorme, a gente sente que ele balançou, ele sente culpado, ele não fala pra ela o porquê, os motivos daquilo, mas ali você sente que a angústia dele, do Qui-Gon não tá respondendo, ele não ter o que fazer, ele ter que proteger o Luke, e ao mesmo tempo que ele protege o Luke, ele evita também de se expor aos Lars, tanto que tem uma cena que eles quase cruzam o caminho no livro, que ele dá um jeito de sair fora ali, de um jeito meio improvisado, mas ele evita o contato com eles, então um cara que sempre estava disposto ali a aparecer, a ajudar, e do nada vira um ermitão, ele se esconde muito, foi um choque muito grande pra ele. É um personagem que, junto com a Anakin, eu acho que ele tem um desenvolvimento muito grande em HQs, em livros, tudo mais, assim, tanto quanto nos filmes, são dois personagens fenomenais. Então, realmente, cara, e eu acho que tudo isso contribuiu pro Obi-Wan que a gente vê ali em Tatooine, conversando com o Luke, instruindo o Luke, enfim, mas quando você vê que a galera tá ansiosa pra ver o Obi-Wan, mas normalmente esse pessoal que tá ansioso pra ver o Obi-Wan na série
tá pensando que é o Obi-Wan das Guerras Clônicas que a gente vai ver ali, e não é mais aquele Obi-Wan. A gente vai ver um Obi-Wan cansado. Inclusive, eu imagino que eles aproveitaram muito quando no filme Uma Nova Esperança, você vê que o próprio Obi-Wan diz, né, Obi-Wan, há quanto tempo eu não ouço esse nome, né, General Obi-Wan e tal. Então, você vê que esse pequeno trecho, você já vê que existe um conflito ali, sabe, um conflito psicológico ali. Você vê que ele realmente, assim, cara, a colocação da frase tá correta, mas dá a impressão é que ele se perdeu no tempo, sabe? Porque ele já há muito tempo não ouvia aquilo e de repente você vê que tanto que o ator, ele mostra isso de uma maneira fenomenal, que você vê que ele parece que lembra, assim, dá a impressão que o Obi-Wan tá se lembrando de quem ele foi por um momento, por causa do nome que ele escuta. Mas eu acho que tudo isso, cara, tudo que a gente assistiu sobre Star Wars, ali sobre Obi-Wan, tudo vai contribuir para essa série, cara. Eu acho que vai ser até bem diferente do que muita gente imagina. Eu vejo muita gente especulando, aquele Obi-Wan que, sabe, que ativa sabre de luz, isso, aquilo, outro. E não, cara, a gente pode ter uma surpresa aí. Aliás, essas pessoas que acham isso podem acabar tendo uma surpresa e uma quebra de expectativa, porque eu creio que a gente vai ter aí um Obi-Wan mais cansado, até um pouco mais racional em relação ao Obi-Wan Kenobi que a gente tá acostumado a ver. Comentar que até foi uma surpresa eles falarem que o Raiden tá na série como Darth Vader. Se for, espero que seja flashback, porque é justamente como tá falando, que a gente espera que o Obi-Wan, quem tá lendo, quem tá acompanhando as HQs, os livros, que seja um Obi-Wan mais calmo, mais afastado de tudo. Então, cara, mas eu acho que a gente tá numa geração, a gente tá vivendo uma geração assim que a gente pode ter várias surpresas, assim, porque depois de ver Luke Skywalker aparecendo no Mandaloriano, eu já não duvido de mais nada, cara. Ahsoka Tano, cara, eu já não duvido de mais nada, assim, sabe? Então, inclusive o João, do Diário, ele até lançou uma teoria aí, será que o Obi-Wan na série vai tentar trazer o Anakin pro lado da força de novo, lado da luz e tal? Eu não sei se será em flashback, mas de uma coisa eu tenho certeza, a gente vai ficar bem surpreso com essa série, cara. E só de ter confirmado que o ator que fez o Anakin ao longo dos 3 filmes, né, dos 2 filmes, melhor dizendo, ele vai estar presente na série, já abre 1001 possibilidades, cara. 1001 possibilidades. Eu já não duvido de mais nada, cara, no que diz respeito às séries de Star Wars. Mas eu acredito que a surpresa vai ser bem positiva pra gente que é fã. Enquanto pessoa que cresceu com as prequels, eu dei meio que uma surtada quando saiu esse anúncio dele tá de volta. Foi a notícia que quebrou meu cérebro. Nunca mais fui a mesma. Mas falando em série, já pedindo licença aqui ao Roberto para entrar no assunto, como é que tá o hype aí das séries? Qual que você tá mais ansioso? Eu não sei. Eu não sei. É por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que você tá ansioso por uma terceira temporada de O Mandaloriano, me vem alguém e diz que vazou uma imagem, uma arte conceitual, algo do tipo, que o Boba Fett tá domando um Rancor, ou lutando com um Rancor. Aí você já não sabe mais se o hype se divide. Mas eu sou muito fã do Mandaloriano, né? Então, assim, eu acho que a terceira temporada do Mandaloriano, eu acho que ganha o meu coração. Mas em dezembro, eu acho que o hype vai lá nas alturas quando sair a série do Boba, o livro de Boba Fett. Porque eu quero ver o Boba Fett agindo ali, sabe? Eu quero ver esse Boba Fett que tomou o lugar ali do Jabba. Eu quero ver isso. Então, eu acho que as séries dos Mandalorianos, se assim pode se dizer, ou se é que eu posso ter essa liberdade de chamar o Boba Fett como Mandaloriano, ou portador de uma armadura D, né? Mas eu acho que essas séries, o meu hype tá maior, sabe? A série do Kenobi, eu acho que vai ser interessante, vai acrescentar bastante. Profissionalmente dizendo, para quem produz conteúdo, vai ajudar bastante, vai ajudar muito. 1001 teorias, mas para mim, as séries do Mandaloriano e a do Boba Fett ganham meu coração, cara. Ganham meu coração, assim. É porque tem muita coisa. Tanto que se a gente começar a entrar em teoria aqui, esse podcast aqui vai por umas 2 horas aqui, 2, 3 horas fácil. Então, mas o meu coração tá mais voltado para a terceira temporada do Mandaloriano e a série do Boba Fett em dezembro. Tanto que eu acho que tá até que demorando, cara, pra vir aí um trailer, não sei, cara, qualquer coisa aí relacionada à série, né? Mas, como eu disse anteriormente, só o fato de ter vazado essa suposta imagem aí do Boba Fett em cima de um Rancor, o hype já vai lá em cima, cara. Porque você tem um Boba Fett, a estatura de um ser humano comum, domando um Rancor, cara,
Isso aí vai ser demais. Nil, a gente vai rumando pro final do programa, né? Pena, o papo tá muito bom, muito gostoso. E, assim, eu queria saber de você, quais são os seus planos pro futuro do canal, né? O que você se planeja mais pra frente aí? Você pode contar pra gente? O que você espera do canal? Como é que tá sendo isso aí? Então, Roberto, o canal, cara, desde o início eu sempre quis ter uma pegada mais diferente, né? Então você vê que tem, não sei se isso já existia antes, não procurei saber, na verdade, mas você vê que Mulheres de Mandalore, uma pegada meio diferente, tanto que eu não apresento nada no canal, eu simplesmente jogo na mão das meninas e as meninas apresentam o canal, falam do assunto, enfim. Então sempre teve essa pegada. É uma parada que eu quero continuar trazendo no canal, que eu pretendo continuar trazendo pro canal, são lives com os dubladores de Star Wars. Tanto que no canal tem uma live com o Marco Jardim, dublador do Obi-Wan, tem uma live com o Felipe Zilce, dublador do Mandaloriano. Então o ponto de vista deles, assim, eu acho que é interessante, é legal, sabe? Logicamente, você ouvir ali também, né? Embora a entonação seja um pouco diferente, você ouvir ali o personagem, sabe? Ali meio falando ali, alguma coisa do tipo. Mas eu quero continuar com essa pegada, de trazer alguma coisa, coisas diferentes pro canal. Tanto que amanhã sai um formato... Não, amanhã não sai. Amanhã será gravado um formato diferente pro canal. Seria um formato de vlog, onde eu vou ter que me deslocar da minha casa. Vai ter um concurso de cosplay. Então, eu descobri que não consigo levar o cosplay. Então, eu vou ter que ir de cosplay. Então, tem toda uma gravação, tem todo um porém, tem todo um react aí, sabe? Então, eu acho que isso pro canal agrega, sabe? E sempre trazendo um conteúdo assim, não só um conteúdo que pode, de repente, despertar... algo cômico assim nas pessoas, sabe? A pessoa achar engraçado, alguma coisa do tipo. Não, mas eu quero pelo menos em algum dado momento do vídeo que a pessoa possa pensar sobre alguma coisa que eu fale, alguma coisa que tá ali acontecendo, que a pessoa olhe e fale, pô, isso aí é legal. E eu acho que tudo isso, essa pegada de querer trazer alguma coisa diferente, já meio que converteu aí um pessoal, sabe? Que antes dizia, pô, paga esse canal, cara, pô, já tem gente que faz um capacete, cara, que não sei o quê. E hoje é uma galera que fala assim, pô, cara, quando que sai o próximo vídeo? Então isso é legal, sabe? Porque você tenta rumar diferente, sabe? Você tenta trazer um conteúdo diferenciado, assim. E esses são os planos. Eu quero continuar trazendo esse tipo de coisa. Confesso pra vocês que um dos projetos que eu queria muito colocar em prática seria um podcast de mesa. Eu acho isso bacana demais, para que a galera possa ver ali também, sabe? Mas eu acho que, não sei, é meio que inviável. Mas pro canal as novidades vão girar em torno disso. Dubladores, reviews, vlog, sabe? Mas tudo dentro ali que diz respeito a Star Wars. Sim, eu quero agradecer a sua presença, né? Fundo do coração, até pra gente poder arrumar esses finalmente, né? Quero também agradecer a presença da Karine. É isso. Boa noite a todos. Nil, foi um prazer imenso trocar essa ideia com você. Já gosto muito do seu canal, já tem um tempo. Foi excelente passar esse tempo aqui. E boa noite a todos. Continuem consumindo conteúdo de Star Wars, livros, canais, podcasts e tudo mais. Matheus, quero agradecer também a tua presença. Quero agradecer mais uma vez aqui também tá podendo participar novamente do podcast. Nil, obrigado aí, cara, pela participação, cara, por ser nosso convidado. Seu canal é incrível e sua história é fenomenal, cara. Dá um livro. E é o que eu falei, você é o verdadeiro Mandaloriano, cara. Obrigado aí, gente. Boa noite a todos. E é isso aí. De novo, quero agradecer a tua presença, Nil, em nome da equipe, dos tradutores, né? Se eu posso falar em nome da equipe. Gostaria de agradecer do fundo do coração mesmo. Realmente, como o pessoal comentou, realmente dá um livro. A tua história de vida é muito sensacional, né? Foi um dos melhores podcasts que a gente tem feito até agora, né? Muito obrigado, de verdade. Você me convidou para a gente participar da live lá, apresentando um pouquinho dos tradutores. A gente o pessoal até comentou no final que queria uma parte 2. Quem sabe em um outro momento a gente faz uma parte 2 contigo aqui. E assim, é um momento único dos tradutores, porque a gente está conseguindo trazer pessoas que estão ligadas ao fandom e que têm suas histórias ligadas também ao conteúdo do fandom. E todo mundo passou por Thrawn, todo mundo passou praticamente por alguma coisa que liga. E você tá ligado pela gente, pelo Mandaloriano, né? Trazendo, nós temos só uma série e você tá todo dia lá trazendo a imagem do Mando pra gente e trazendo conteúdo, né? A gente quer agradecer de verdade, do fundo do coração mesmo. Não, bacana, eu que agradeço, cara. Eu que
agradeço. E o que você falou aí foi legal, cara. Bacana. Que foi só uma série, mas alguém que tá trazendo aí todo o conteúdo, tá vestido aí de Mandaloriano. Mas eu quero agradecer vocês, muito obrigado por esse convite. Foi bacana demais poder bater esse papo com vocês. Eu peço pra vocês que o comecinho tava bem nervoso, porque falaram que esse tipo de problema não é muito fácil, para quem sofre, quem passa, enfim, sabe o que eu tô dizendo. Mas o meu muito obrigado a Karine, meu muito obrigado Matheus, estarei aqui também apoiando também o Roberto. E Roberto, meu muito obrigado, cara. Essa live da parte 2 com tradutores aí tem que rolar, tem que acontecer, cara. Foi uma live bacana demais, é uma live que é tipo de live que não fica buraco na live, né? Pode sair falando ali, que tipo, tem muita coisa para falar. Então, meu muito obrigado. Eu até queria me estendendo um pouco aqui, eu gosto muito disso, sabe, cara? Se a pessoa que tá ouvindo, as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que vão ouvir esse podcast, querem criar um canal, não tem coragem, cara, crie o canal, produza conteúdo, um conteúdo sério, mas produza um conteúdo. Sofre do mesmo problema que eu, cara, é possível vencer, dá pra vencer sim, sabe? Vai pra cima, levanta a cabeça, grava o seu conteúdo, vai rolar, vai acontecer. Hoje sou eu aqui, amanhã pode ser você. Hoje é o Roberto aqui, amanhã pode ser você futuramente, coordenando um grupo também, podendo trazer histórias de vida que não são apenas teorias, mas é algo vivido. São lágrimas derramadas, são momentos mal dormidos, são às vezes casos mal resolvidos, mas que no fim das contas nós levantamos a cabeça e conseguimos de fato dizer que estamos vencendo. Então assim fica aqui essa mensagem, mais uma vez, tradutor dos Wills, meu muito obrigado. É isso aí, queremos também agradecer a sua audiência. Se você curtiu esse programa, nos fale aqui nas nossas redes sociais e nos ajude a divulgar nosso canal, nossas redes sociais, o do Nil também. Siga o Nil, né, nas redes sociais, no YouTube, nosso canal no YouTube, nosso canal em todas as outras redes sociais, temos em todas. E um abraço forte, né, a todos vocês que estão nos escutando e que a força esteja com vocês sempre. Grande abraço, tchau! Tchau. Tchau.